Olá pessoal, estou dando continuidade ao nosso livro, né, o Design de Suas Vidas. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que é Projete Suas Vidas. Esse capítulo ele explica pra gente que durante a nossa existência nós vivemos várias vidas, e isso não está relacionado a algum fator religioso, a alguma crença religiosa, e sim a diferentes caminhos, a diferentes rumos que nós podemos tomar ao longo da nossa vida. Então aquela ideia que a gente tem, né, desde o comecinho, que a gente tem que ter um plano traçado, uma vida perfeita, traçada, e seguir ela até a gente conseguir, ela acaba sendo limitada e acaba também trazendo ansiedade pra gente. Então, aqui no nosso capítulo, a gente tem o Chang, que é o nosso personagem. Ele é um estudante, ele cursa faculdade, né? E aí, ele surge várias oportunidades para ele fazer estágio, 5 estágios, em áreas diferentes. E ele acaba ficando indeciso sobre qual estágio ele pode fazer, porque na cabeça dele só um é o certo e é aquele que ele vai acabar seguindo carreira pro resto da vida dele. Então, o capítulo ele explica pra gente que não, que a gente pode sim ter um leque maior de escolhas, de caminhos, e que não existe uma única escolha perfeita. A gente pode experimentar outros rumos sem nenhum peso na consciência. Então a gente não precisa ter certeza absoluta do que quer realmente fazer pra gente seguir em frente. Então, voltando aqui sobre o Chang ainda, ele, como eu citei anteriormente, ele tinha 5 oportunidades de estágio, 3 foram que mais atraiu ele, né? Dessas 5, 3 oportunidades chamam muita atenção dele. E ele ficou muito indeciso sobre qual fazer. Porque ele não, na cabeça dele, uma só seria obrigatório de fazer e era aquilo ali que ele tinha que seguir pra vida, né? Só que em contato com a organização do estágio, ele viu que ele sim poderia fazer as 3 que ele queria. Porque aí ele poderia conhecer, né, os rumos diferentes e aí sim decidir qual combinaria mais com o estilo dele, o que ele ia gostar mesmo. Então, ao invés de fazer só ficar preso em uma coisa só e falar, não, vou ter que focar nisso daqui, já que eu vou começar a fazer, vai ter que ser isso. Não, ele conseguiu, ele viu por que não fazer as outras. E foi exatamente aí que ele descobriu também uma nova vocação, né, que foi o que ele realmente escolheu para a vida dele. E inclusive conseguiu ajudar outras pessoas que estavam com aquele mesmo problema que ele estava no começo, né, que é a indecisão do que realmente você quer fazer para sua vida, né, que rumo você quer tomar. Então ele viu que ele tinha ali, né, uma vocação nisso e até se especializou inclusive. Então o capítulo enfatiza pra gente que a gente tem que abandonar essa crença de ter uma única vida perfeita, um plano traçado perfeito e abrir um leque pra gente poder ter várias possibilidades, né? A gente sem pressão, a gente poder escolher o que a gente realmente quer. E ele diz pra nós que a gente pode exercitar isso com os planos de Odisseia. Então, como funciona esse exercício? A gente tem que traçar 3 vidas diferentes, de acordo com a nossa realidade, sem ter uma ordem de preferência. Elas devem ser traçadas de acordo com a nossa vivência mesmo, com o que está dentro dos nossos valores, das nossas crenças, do que a gente realmente acredita, do que realmente a gente gosta. Mas elas não podem ser relativamente iguais. Isso é um método de estimular a nossa imaginação a experimentar diferentes caminhos sem uma pressão da gente escolher, né, do que realmente é o melhor, do que realmente é o certo. Então a ideia do exercício é a gente traçar, né, essas 3 vidas de acordo com a nossa realidade dentro de um prazo de 5 anos. Então em 5 anos, o que você faria, né? Que tipo de essas 3 vidas diferentes, o que você faria de diferente? Então as 3 versões do exercício podem ser sugeridas da seguinte forma. A sua primeira vida, você pode colocar como você está nesse momento, né? O que você está fazendo, o que você está planejando, então seria o seu cenário atual. A segunda seria, tipo assim, você, como se a primeira não existisse. Então se você não estivesse fazendo o que você está fazendo agora, como você estaria? O que você imaginaria? Que caminho você estaria seguindo? E a terceira seria que se dinheiro e nem a opinião dos outros fosse um obstáculo, como seria o cenário perfeito para você? Então essas 3 possibilidades, elas ajudam a gente a exercitar a nossa mente e ajudam a gente a nos preparar para cenários diferentes da nossa vida. Então uma citação interessante que eu achei aqui do livro, eu vou ler aqui para vocês. Que o design de vida é questão de produzir opções e esse exercício de projetar múltiplas vidas o guiará até o que virá a seguir. Você não está projetando o resto da sua vida, está projetando o próximo passo. E outra citação também que eu achei muito interessante é: lembre-se, há diversas e grandes vidas dentro de você. Você é uma legião e você escolhe qual protótipo vai começar a trabalhar a seguir. Então, na minha visão,
A ideia central desse capítulo é a gente se libertar dessa pressão, né, da escolha perfeita, do plano perfeito, e a gente abrir um leque de possibilidades para poder fazer coisas diferentes, né, sem medo da gente errar, sem medo da gente se comprometer com o nosso destino. E isso é uma abordagem muito interessante porque durante a nossa jornada, né, durante a nossa vida, a gente enfrenta muitas mudanças, muitos obstáculos, inclusive várias versões de nós mesmos. Se a gente parar para pensar, nós não somos a mesma pessoa de um ano atrás ou de 6 meses atrás. Nós estamos em constantes mudanças e evoluções também. E isso é uma maneira, né, da gente ver a nossa vida de formas diferentes, da gente aprender a lidar com isso. E a gente tem na nossa cabeça que se nada der certo, a gente tem que levantar, sacudir a poeira e começar outra coisa. Começar de novo e de novo até dar certo. A gente não pode ficar pegado a uma coisa só. Então agora, para finalizar, nós vamos traçar o nosso plano de odisseia, né, da nossa vida, o que vai nos permitir poder enxergar tudo de uma outra forma, né, em outras possibilidades, fazer a gente enxergar outros sonhos, de outras maneiras, né, como a gente pode executar a nossa vida de outra forma, identificar os impactos disso tudo, ver outras carreiras. E eu acredito que esse plano também pode ajudar bastante no que a gente realmente quer fazer futuramente.